Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais uma aula de Word. E nesta aula vamos aprender a utilizar a seleção de texto dentro de um documento, tá bom? E antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal do professor, curta e compartilhe nas redes sociais. Então vamos à nossa aula. Vamos abrir aqui o nosso Word. Vamos clicar aqui na nossa ferramenta Word. Carregando, vamos abrir um novo documento carregado. Para nós trabalharmos com a seleção, vamos precisar montar um texto, tá? Então vamos utilizar aqui um código que é o rand, igual rand. Vou colocar aqui 3,5. Esse código aqui, ele insere um texto automático dentro do Word, basta apenas teclar Enter. Ele inseriu o texto, tá? Vamos aqui diminuir tudo. Aqui junto, visão geral. Bom, primeira forma de selecionar dentro do texto é selecionar todo o documento. Esse processo se dá pela combinação de duas teclas, a tecla Ctrl do seu teclado e a letra T. Segure o Ctrl e pressione T. E todo o texto será selecionado, ok? Todo o texto será selecionado. Aí eu posso aplicar as formatações necessárias para o documento. Nesse exemplo aqui na guia parcial, vamos aplicar o alinhamento justificado. Você pode ver o texto ficou alinhado. Vamos ver aqui, né? Vou repetir novamente o processo. Selecionei o texto, fui na guia página inicial, peguei na opção justificado e o texto ficou todo alinhado. Alinhou aqui também à direita, assim como estava à esquerda. Ok. Então vamos voltar aqui para o nosso zoom aqui da página. Então, primeira ação de selecionar é o Ctrl T, onde isso vai selecionar todo o texto do nosso documento. Segunda forma de selecionar é a mais simples, que é clicar e arrastar. Por exemplo, eu quero selecionar uma pequena frase desse texto. Por exemplo, fornece uma máquina, uma madeira poderosa. Então eu clico, arrasto, repetir novamente, eu clico e arrasto para selecionar. O texto foi selecionado, como vocês podem ver. Aí eu posso aplicar as configurações diversas. Aplicar negrito, itálico, sublinhado, aplicar uma cor, tá? Vou desfazendo. Isso aqui está automático. Ok, então ficou assim. Segunda forma, selecionando, clicando e arrastando. Ok? Bom, aqui no geral. Terceira forma de selecionar o texto no Word é com dois cliques na palavra. Então vou colocar o mouse em cima da palavra, o cursor do mouse em cima da palavra e clicar duas vezes. Cliquei duas vezes, selecionei uma palavra. Outro exemplo, duas vezes. Seleciono a palavra, vou clicar em cima da palavra documento, clico duas vezes, selecionei a palavra. Vamos aplicar o negrito, itálico, sublinhado, alterar a cor, tá aqui em verde, tá? Ou desfazer, outra ferramenta, automático, clico novamente e vai desfazer. Ok? Terceira forma é com dois cliques na palavra. Muito bem. Outra forma agora de selecionar é selecionar a linha inteira do texto. Como é que eu vou proceder isso? É clicar e arrastar? Sim, pode ser. Mais trabalhoso. De maneira mais simples, o que você vai fazer agora é o seguinte. Você vai pegar e vai posicionar o mouse um pouco à esquerda da linha do texto. Eu vou só aumentar aqui o zoom para perceber o seguinte. Ó. Esse texto aqui do lado esquerdo ele tem um alinhamento, uma linha invisível. Tá? Vocês estão observando essa linha, né? Então eu vou posicionar o cursor do mouse um pouco afastado da esquerda em relação à margem esquerda do texto. Então eu estou aqui nessa primeira linha, eu movo o mouse, observe que ele mudou de formato. Ele antes era uma barra, agora virou uma seta branca voltada para a direita. Então se eu clicar, selecionei toda a linha. Então em vez de eu clicar e sair arrastando, não, vou aqui na esquerda do texto e clico uma vez. Selecionou o texto. Então esta é outra forma de selecionar o texto, selecionando a linha inteira, ok?
Se eu quiser selecionar linhas alternadas, como por exemplo, eu quero selecionar a primeira, terceira e a quinta linha do texto, eu vou precisar da tecla Ctrl, ok? Então como é que você vai proceder? Você clica primeiro na linha que você quer selecionar. Então eu vou selecionar a primeira, a terceira e a quinta linha desse texto. Então vou posicionar o cursor do mouse à esquerda da primeira linha, cliquei, selecionei. Após selecionar a primeira linha, segure o Ctrl, mantenha pressionado e clique agora na terceira e na quinta linha. Desta forma selecionei de maneira alternada. Vamos observar, está selecionado de maneira alternada. Eu vou repetir, tá? Vou posicionar o cursor do mouse um pouquinho à esquerda. Quando o mouse virar uma seta branca, posso clicar. Agora que eu vou segurar o Ctrl e clico na terceira e na quinta. Dessa forma eu selecionei as linhas de forma alternada. Outra forma de selecionar o texto é agora utilizando a tecla Shift. A tecla Shift. Lembra no primeiro momento que eu mostrei que você clicar e arrastar e selecionar o texto? Muito bem. Eu posso agora fazer esse mesmo processo, só que sem arrastar. Apenas clico onde vou iniciar naquela mesma frase. Clico antes da letra F. Vou pressionar o Shift e mantenho pressionado. Segura. Agora eu vou clicar lá no final da frase que eu quero selecionar. Pronto. Selecionei esse intervalo. Se eu quiser um intervalo maior, pressiono o Shift novamente e vou clicar no final da frase. Pronto. Ele selecionou todo esse intervalo aí, utilizando a tecla Shift. Relembrando, repetindo, clico primeiro no início da frase, seguro o Shift e mantenho pressionado. Agora eu vou clicar lá no final da frase que eu quero selecionar. Selecionei toda a frase. Isso funciona tanto pegando uma parte da primeira linha como da segunda linha. Por exemplo, eu quero pegar aqui de fornece, clico antes de fornece aqui, ó. Seguro o Shift e vou clicar na segunda linha depois de vídeo, bem aqui, ó. Depois de vídeo, vou clicar, pronto. Ele selecionou todo esse intervalo, começo e fim. Ele pegou todo esse intervalo de seleção e selecionou. Isso pode ser interessante para quem ainda não tem muita prática com o mouse e vai arrastando e pega uma parte dali, pega uma parte acolá, sai dali, pega acolá. Então isso pode ser bastante interessante e ajudar muito, tá certo? Ok? Então essa é outra forma de você selecionar o texto dentro do Word com a tecla Shift. Muito bem. Outra forma de seleção de texto é o seguinte. Eu clicar 3 vezes dentro do parágrafo, tá? Observe aqui no texto, vou diminuir um pouquinho o zoom. Esse texto tem 3 parágrafos que eu observo aqui, ó. Final aqui, um pequeno espaço, outro bloco de texto, pequeno espaço, outro bloco de texto. São 3 parágrafos, ok? Se eu clicar 3 vezes dentro do primeiro parágrafo, 2, 3. Selecionei todo o parágrafo. Vou fazer agora no segundo parágrafo. Vou clicar 3 vezes. 1, 2, 3. Opa, escapou aqui. 1, 2, 3. 3 vezes. No modo rápido, viu? 3 vezes, 1, 2, 3. Selecionei 3 vezes, selecionou todo o parágrafo. Muito bem. Vamos agora aumentar um pouquinho o zoom. Eu vou selecionar o parágrafo agora, só que eu vou utilizar aquele recurso de posicionar o mouse à esquerda do texto. Lembra a nossa linha invisível? Aqui, ó. Nossa linha invisível aqui. Então eu vou posicionar o mouse à esquerda do texto, pode ser em qualquer posição, dentro daquele espaço do parágrafo. E clicar 2 vezes, 1, 2, selecionei todo o parágrafo. Olha só, vou repetir agora no segundo parágrafo. Do lado esquerdo, vamos do lado esquerdo, 2 vezes, 1, 2, selecionei todo o parágrafo. Do lado esquerdo, 2 vezes, 1, 2, selecionei todo o parágrafo. Então essa é outra forma de selecionar o parágrafo dentro do texto, no texto do Word. Outra forma de seleção, para selecionar tudo, lembra no início que eu mostrei o Ctrl T, seleciona tudo, ok. Outra forma de seleção é clicar 3 vezes à esquerda de qualquer bloco de parágrafo. Então vou posicionar aqui à esquerda, se eu clicar 3 vezes, ele vai selecionar tudo. 1, 2, 3. Selecionou tudo. Vou até diminuir um pouquinho o zoom para a gente perceber. Ó. Vou clicar aqui à esquerda, 3 vezes, 1, 2, 3. Selecionei todo o texto. Ok? Então essas são as formas de você selecionar o texto dentro do Word. Recapitulando, Ctrl T, seleciona tudo. Clica e arrasta para selecionar. Clica, segura o Shift
e clica no final para selecionar. Um clique à esquerda da linha. Um clique à esquerda da linha, seguro o Ctrl e vou clicando, selecionando de forma alternada. Outra forma com 3 cliques dentro do parágrafo. 1, 2, 3. Outra forma, 2 cliques à margem esquerda do parágrafo, né? Lembrando que nossa margem, 2 cliques. E para selecionar tudo, 3 cliques. 1, 2, 3. Ok? Espero ter ajudado vocês com esta aula aqui na hora de selecionar texto, como é que você seleciona, tá bom? Então fique ligado. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Fui! Acesse o site professoreugênio.com. Tem acesso a todos os cursos, as videoaulas que vocês estão assistindo aqui no canal do YouTube. Acesso a PDFs, a videoaulas, explicação passo a passo e suporte online com o professor Eugênio. Tudo isto por um preço acessível. Acesse professoreugênio.com.